mecânica, conceito de movimento de repouso e movimento uniforme. Bom, para falar de movimento de repouso, é preciso ter em mente o que é o conceito de referencial. Bom, referencial ele é a perspectiva do observador, de quem observa o movimento. Por exemplo, quando a gente tem um ônibus e tem a Maria e o João aqui dentro do ônibus. Sob os olhos da Maria, o João está em movimento? Não, mesmo que o ônibus esteja se deslocando para frente, o João ele vai manter a mesma distância em relação à Maria, independente de quanto tempo eles fiquem parados dentro do ônibus. Porque, sob a perspectiva da Maria, o João ele está parado. Agora, se a gente tem uma pessoa parada do lado de fora do ônibus aqui, sentado num banquinho, tanto o João quanto a Maria, eles vão estar em movimento. Por quê? Porque sob a perspectiva de quem está do lado de fora do ônibus, quem está no ônibus está em movimento. Assim como essa pessoa que está parada em relação à Terra, ela pode estar em movimento em relação a outro referencial. Por exemplo, quando a gente tem alguém parado na Terra, essa pessoa ela vai estar em movimento em relação ao Sol. Por quê? Porque a Terra tem um movimento tanto de rotação em torno do seu próprio eixo, quanto de translação em torno do Sol. E o referencial também pode ser visto do outro lado. Por exemplo, se em vez de ter o referencial no Sol olhando a Terra se movimentar, você pode ter o referencial na Terra olhando o Sol se movimentar. Porque para quem está parado na Terra, a impressão que tem é de que o Sol gira em torno da Terra, quando na verdade a gente sabe que é a Terra que gira em torno do Sol. Então tudo depende da sua referência, do seu ponto de vista. O movimento uniforme ele é o deslocamento que ocorre em linha reta e com velocidade constante. Ele é o deslocamento necessariamente em linha reta e com velocidade constante. Isso quer dizer o quê? Que esse movimento ele não tem aceleração. Por exemplo, quando a gente tem um carro se deslocando, ele precisa de manter uma certa aceleração para ficar em movimento. Por exemplo, quando a gente quer ficar a 80 km por hora com o carro, a gente precisa estar apertando o acelerador para que ele se conserve naquela velocidade. Porém, a gente precisa manter ele acelerado porque existem certos atritos que acontecem dentro do carro, do motor, do carro com o chão, com o vento. Mas se, por exemplo, não existe nenhum tipo de atrito, se alguém fizesse uma força inicial aqui no carro, desse um peteleco nele, ele passaria a se deslocar com um movimento uniforme. Por quê? Porque ele se deslocaria em linha reta e com velocidade constante. E só iria parar esse movimento se alguma coisa o desacelerasse. Então, enquanto ele está conservando a mesma velocidade em linha reta, ele está descrevendo um movimento uniforme. Bom, existe uma diferença entre velocidade instantânea e velocidade média. Quando a gente está dirigindo o carro e tem o velocímetro do carro aqui marcando, por exemplo, 80 km por hora, naquele instante a gente está com uma velocidade instantânea de 80 km por hora. Quando a gente vai fazer uma viagem, por exemplo, aqui de um ponto A para um ponto B, o nosso velocímetro ele marca várias velocidades em vários instantes diferentes. Uma hora você pode estar a 80 km por hora, quando você parar num semáforo você vai estar a 0 km por hora. Então isso depende apenas do seu estado momentâneo. Quando a gente faz uma viagem desse ponto A para esse ponto B, existem várias curvas, faixa de pedestre, semáforos que a gente tem que mudar a nossa velocidade constantemente. Então, quando eu sair aqui do ponto A e vou para o ponto B, que eles estão a 100 km de distância um do outro, e eu levo 2 horas para isso, existe uma velocidade média. Uma velocidade média que eu descrevi entre o ponto A e o ponto B. E qual é essa velocidade média? Velocidade média ela é igual à minha variação do espaço sobre a variação do tempo. Isso quer dizer o quê? Que quando eu saí de ponto A e fui para o ponto B e levei 100 km de distância em 2 horas, a minha velocidade média, que é a minha variação do espaço sobre a variação do tempo, foi de 50 km por hora. Só que qual o problema da velocidade média? Ela não representa
fielmente o que aconteceu ao longo do meu trajeto. Por exemplo, essa trajetória ela é cheia de curvas, cheia de problemas que eu posso aqui encontrar no meio do caminho. Por exemplo, se no meio do caminho eu fiz uma parada para almoçar, por exemplo, a minha velocidade média final vai aumentar, mesmo que nesse ponto eu fiquei parado. Por quê? Porque o tempo continuou contando enquanto estava parado. Então a minha velocidade do ponto A até o ponto B, que antes foi de 50 km por hora, se eu fico 2 horas parado para almoçar, a minha viagem total aumentou em 2 horas. Então passou de 2 horas para 4 horas. Então a minha velocidade média agora passa a ser 100 km por hora, que é a distância que eu percorri entre A e B, sobre 4 horas. Isso dá uma velocidade média de 25 km por hora. Agora, o que é velocidade instantânea? Velocidade instantânea é quando eu pego a velocidade média, que é uma variação de espaço sobre a variação de tempo, e aproximo esse tempo aqui o máximo possível de zero. Por quê? Porque em um instante, qual é a minha variação de tempo? Nenhuma. Então, quando eu aproximo o máximo possível esse intervalo de tempo de zero, eu calculo a minha velocidade instantânea. Então, a velocidade instantânea ela é por um tempo praticamente igual a zero. Quando a gente está descrevendo um movimento uniforme, né, que ele precisa ser em linha reta, então nesse trajeto de A para B aqui, não tem como eu descrever um movimento uniforme. Por quê? Porque ele não é uma linha reta. Ele tem curvas, tem várias diferenças aí no meio do caminho. Então, para descrever um movimento uniforme, tem que ser, por exemplo, nesse outro percurso aqui, entre esse caminho A e B, que é em linha reta. Nesse caso, se eu estiver descrevendo um movimento uniforme de, por exemplo, 50 km por hora, sabendo que a distância entre A e B é igual a 100 km, eu sei que a cada intervalo de tempo eu vou percorrer a mesma distância. Por exemplo, a cada hora eu vou estar percorrendo 50 km. Então, após 1 hora de viagem, eu vou ter percorrido necessariamente 50 km de distância. E após 2 horas eu vou ter percorrido o trajeto todo, de 100 km. Bom, para descrever esse tipo de movimento, existe a fórmula do movimento uniforme, que é S igual a S0 mais VT. S significa a minha posição final. S0, a minha posição inicial. E VT é a minha velocidade, que para um movimento uniforme, a velocidade instantânea é igual à velocidade à velocidade média, vezes o tempo que eu levo nesse deslocamento. Então, a minha posição final vai ser igual à posição que eu me encontrava inicialmente, mais uma posição que eu vou percorrer. Por quê? Posição ela é dada em medidas de distância, que pode ser metro ou quilômetros. A minha posição inicial também vai ser dada em metros ou quilômetros, por exemplo. Existem outras unidades também, mas as mais usuais são metros e quilômetros. E a minha velocidade ela é dada em metros ou quilômetros por algum tempo. Por exemplo, quilômetros por hora. E o meu tempo, né, ele é dado em uma unidade de tempo, que pode ser segundos, minutos ou horas. Então eu vou utilizar aqui horas e velocidade em km por hora. Se eu multiplicar esses dois, velocidade vezes o tempo igual a quilômetros por hora vezes hora. Então, hora corta com hora vai ficar apenas quilômetro. Então, voltando aqui, eu tenho uma posição final vai ser igual à minha posição inicial mais o que eu percorrer ao longo desse caminho. Bom, quando a gente resolve questões sobre movimento uniforme, geralmente a gente trabalha com uma coisa chamada Sistema Internacional de Medidas. O Sistema Internacional de Medidas utiliza as distâncias como metros e o tempo como segundos. Então, se a gente tem alguma medida dada em quilômetros por hora e precisamos transformar isso para metros por segundo, nós pegamos o quilômetros por hora e dividimos por 3,6.
E se temos em metros por segundo, queremos transformar para quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6. Para decorar isso é muito simples. O que é maior, 1 metro ou 1 quilômetro? 1 quilômetro. Então, para eu ir do menor para o maior, eu tenho que multiplicar por 3,6. E para eu ir do maior para o menor, eu tenho que dividir por 3,6. Bom, esse 3,6 vem do seguinte. 1 quilômetro por hora, para eu transformar em metros por segundo, eu tenho que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, para eu transformar 1 quilômetro em metros, eu tenho que multiplicar por 1.000. Então, eu vou multiplicar por 1.000 aqui em cima. E para eu transformar de horas para segundos, 1 hora são 60 minutos. E cada minuto é igual a 60 segundos. Então, eu multiplico 60 minutos por 60 segundos, que vai dar 3.600 segundos. Então, 1 hora possui 3.600 segundos. Então, para transformar de horas para segundos, eu tenho que multiplicar por 3.600. Simplificando, vai ser igual a 1 sobre 3,6. Então, para eu transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu tenho que pegar minha medida em quilômetros por hora e dividir por 3,6, né? Ou multiplicar por 1 sobre 3,6.